tudo bem? Glória a Deus! Nós estamos aqui mais uma vez ao vivo com o programa Vitrine Gospel. E nós queremos, neste momento, louvar e agradecer o nome do nosso Deus por mais essa bênção que chega até a sua casa. Glória a Deus, aleluia! Nós queremos agradecer ao nosso Deus porque Ele tem nos dado a honra e o privilégio de estarmos fazendo esse programa com muito amor e com muito carinho. Amém? E eu quero, neste momento, agradecer a você que está nos assistindo. Eu quero te convidar a continuar assistindo, fique conosco, porque o programa hoje vai trazer um tema muito especial, muito edificante na minha vida e vai ser na sua vida também. Vai edificar o seu ministério, vai esclarecer muitas questões acerca da nossa cidadania, amém? E se você tiver alguma dúvida enquanto nós estivermos aqui falando sobre o tema, se você quiser mandar alguma pergunta, pode falar conosco que nós vamos ter o maior prazer de responder, tá bom? Glória a Deus! E eu quero neste momento mandar um forte abraço para todos os irmãos em Cristo que estão nos assistindo. Eu quero deixar um abraço aqui à missionária Mila, à pastora Maria e também aos amados ali da minha igreja, a igreja Manancial da Vida. Um beijo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. E você está aí curioso, querendo saber quem está aqui conosco, quem veio participar do programa hoje, os nossos convidados, eu já vou apresentar para você, tá bom? E eu quero novamente dizer, compartilha o programa, convide as pessoas para assistir, porque vai ser bênção, bênção, bênção dos céus o tema que nós vamos falar hoje, tá bom? Vou apresentar para você, quem está conosco aqui hoje. É uma pessoa muito querida, aliás, duas, né? Porque nós temos um pastor e temos também um ministro de louvor aqui conosco, como você já sabe. Eu gostaria de apresentar para você o pastor Darlan. Pastor, seja bem-vindo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer estar aqui, né, com a Thelma, muito querida, de todos os irmãos aqui da cidade, de São Sebastião. E também um privilégio, né, fazer parte desse programa que certamente tem ganhado cada dia mais influência para o reino de Deus, para a glória de Deus nessa cidade, né, em São Sebastião, e que é uma bênção estarmos aqui juntos, né? Amém, glória a Deus. É uma bênção mesmo, pastor Darlan, e assim, fico muito feliz e muito honrada, porque sei que, né, que o senhor é uma pessoa ocupada, né, e tirou um tempinho aí da sua agenda para estar aqui conosco, tá bom, pastor? Daqui a pouco a gente vai estar entrando já no tema, né, que nós escolhemos para essa noite. Mas antes disso, eu quero apresentar a ministra de louvor que está conosco hoje, que é a cantora Alcione. Amém, Alcione? Amém. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer todo meu, né? É uma honra estar aqui a primeira vez, né? Um programa abençoado, né? Onde eu creio que Deus tem feito coisas grandes, né? Através, né, desse programa, né? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Nós vamos falar hoje com o pastor Darlan sobre um tema muito edificante e muito esclarecedor, meu amado. Por isso eu gostaria de te convidar a ficar atento e também a compartilhar aí o nosso programa com os amados irmãos em Cristo, para que nós pudéssemos ter um momento bem gostoso mesmo na presença de Deus, não é, pastor Darlan? Sim. Hoje nós vamos estar falando sobre o cristão, a política e cidadania. Não é uma bênção, pastor Darlan? É uma bênção, sim. Né? É uma grande oportunidade da gente refletir um pouco sobre o nosso papel, né, como cristão, como cidadão também. Né? Verdade, pastor Darlan. Pastor Darlan, e assim, a primeira pergunta que eu quero já lhe fazer é assim: os cristãos, eles devem se envolver em política? Política é uma coisa de Deus, né? Exatamente, a política é uma coisa de Deus. Bem, se nós formos olhar para a palavra de Deus, que deve ser o nosso norte em todas as questões que dizem respeito à nossa vida e à vida, né? Se a gente for olhar, por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 10, é um texto bem conhecido, né, de todos os irmãos, diz assim: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim. Não por obras, para que ninguém se glorie.
E aí ele continua, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou desde antes da fundação do mundo, ou de antemão, para que a gente ande nela, para que nós andêssemos nela, né? Então, você vê que o centro do Evangelho está colocado nesse versículo, ou seja, nós não somos salvos por obras, mas sim em depositarmos a nossa confiança no Senhor Jesus, crermos no Senhor Jesus, e aí nós somos salvos, né, pela graça, através da fé. Mas logo em seguida ele diz, olha, nós somos criação de Deus, e nós somos chamados a andar e praticar essas boas obras. Então, quando nós pensamos em boas obras nesse sentido, a participação do cristão na política é uma das maneiras de realizar essas boas obras, né? Quando nós falamos em política, nós falamos daquela visão de mundo, né, que é estabelecida pelos governos, pelas autoridades, que permeiam as leis que são feitas no país, no Distrito Federal, no nosso caso, e que vão reger, influenciar e afetar de muitas maneiras a vida de toda a população e também a vida dos cristãos. Então nós temos um dever de estarmos envolvidos com a política, de influenciarmos, de sermos bênção e de trazer para o campo da nossa influência, onde quer que Deus tenha nos chamado e nos coloque, a visão de que Deus é Senhor e soberano sobre todas as coisas e que para o bem de todos, a visão de que Cristo reina, de que o seu padrão moral deve ser estabelecido, inclusive nas leis, para o bem de todos, não apenas dos cristãos, para benefício de um grupo, mas para o bem de todos. E nós temos muitos exemplos disso na história, né, de como os cristãos atuaram de uma maneira que foi bênção para a civilização, para a sociedade ali onde eles estavam inseridos, né? Mas a gente encontra tudo isso que o senhor falou hoje em dia. Os cristãos hoje em dia, eles têm se comportado dessa forma? Essa atuação, ela tem sido vista no nosso meio, de ver a política de uma forma que nós devemos fazer parte dela? Não assim, não estou me referindo ao fato de eu ser uma candidata a alguma coisa, né? Mas de eu ter uma participação como cidadã. A gente vê que existe, é claro, existe uma participação das igrejas de uma certa maneira na política. Nós vimos aí nos últimos anos, nas últimas eleições, um crescimento muito grande, por exemplo, de políticos e ditos evangélicos e até legítimos evangélicos, né, pastores, cristãos declarados, mas a gente vê que isso ainda está de uma forma muito desorganizada, que não está uniforme como deveria, assim, no sentido de que as pessoas, os cristãos, terem uma consciência realmente do seu dever de influenciar, tanto nas eleições quanto na vida no dia a dia, no cotidiano, né? Você elege um candidato que é o seu representante e você deve cobrá-lo, você deve exigir que ele se posicione de acordo com aquilo que ele se comprometeu com você. Então, se a igreja elege um representante que se diz cristão, que está defendendo os valores cristãos, ele tem que se portar como essa pessoa, como representante dos cristãos, dos evangélicos, daqueles que colocaram ele ali. Então a gente ainda não vê isso de uma maneira muito clara, muito organizada, mas existe, está crescendo e, se Deus permitir, isso vai crescer. Sim. Entendi. Porque é necessário, né, pastor Darlan? É necessário que haja essa visão nossa e que haja esse deslanchar, porque a gente vê que às vezes falta aí da nossa parte uma atuação mais forte em relação, né, essa área do nosso país. Às vezes a gente vê muito assim, certas atuações, infelizmente, buscando interesses pessoais, não os interesses do reino, ou muitas vezes os interesses do reino de Deus conflitantes com interesses pessoais. Aí por isso que às vezes as coisas não são efetivas. Mas nós temos exemplos na história que a gente possa imitar, né? Nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para a história da cristandade e a gente vê muitos exemplos de como a atuação dos cristãos na sociedade foi muito benéfica para a própria sociedade, para a própria humanidade, né? Por exemplo, em Roma, no tempo que os cristãos começaram a aumentar em influência,
por conta da influência dos cristãos, leis que vieram e estabeleceram, por exemplo, proibição do infanticídio, do pai matar os filhos ao seu bel prazer, de abandonar os filhos, leis que proibiam o aborto, leis que vieram ali, de alguma maneira, estabelecer uma visão de mundo, que é disso que se trata a política, uma visão de mundo, que coloca o ser humano, dar ao ser humano o devido valor que ele tem, por ele ser imagem de Deus. Então a vida deve ser protegida, a vida humana tem um valor superior do que os outros da criação. Isso é uma visão cristã, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Então, a gente vê em outros momentos da história, por exemplo, na Índia, a gente tinha um costume lá na Índia de que quando o marido morria, a esposa e os filhos eram cremados junto com o corpo ali do marido. Vivos? Vivos, né? Então a família acabava ali. Acabava naquele momento. Então, mais ou menos no ano 1800, pela influência dos cristãos britânicos que estavam ali, foram editadas leis que proibiram esse tipo de prática. Então, pastor Darlan, a igreja, em determinadas situações, em determinados momentos, ela vai precisar de uma ação política para mudar, no caso aqui da Índia, no caso aqui que você está falando do Império Romano, mudar para o bem determinadas leis de costumes daquele país ou daquele local, para que aquilo se torne cristão, digamos assim. A questão não é transformar o país ou a política num instrumento de obrigar as pessoas a serem cristãos. Mas Vamos fazer o que é certo. É notório que a lei e as políticas e a ação do governo, ela tem que ser um reflexo da vontade do povo. Sim. Que representa. Então, se nós temos uma população cristã que tem valores cristãos, as leis, elas não podem ser contrárias aos valores do povo. Então, essa influência do povo cristão, dizendo que aquilo que está sendo aprovado não está de acordo com a vontade dele, tem que existir. Toda lei que é aprovada, ela é um valor moral. Quando uma lei vem e diz, olha, é proibido fazer isso, ou é permitido fazer isso, ele está estabelecendo um valor moral. Agora, de onde vem esse valor? Se não for da palavra de Deus, vai ser de outro padrão, outra visão de mundo, uma filosofia, alguma ideologia. Agora, o governo, os representantes não têm o direito de aprovar leis que sejam contrárias à visão de mundo do povo. E quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é benéfica para a humanidade, porque Deus, ele deseja o bem da humanidade. Você vai ver esse exemplo na história. Se a gente for caminhando na história, por exemplo, na Inglaterra, no século, nos anos 1800, por exemplo, havia uma luta muito forte para acabar com a escravatura, com a escravidão. Foi um cristão que no parlamento inglês por 40 anos, lutando, brigando para que acabasse primeiro com o tráfico de escravos, depois com a escravidão, que aprovou leis tornando aquilo proibido. Nos Estados Unidos a mesma coisa, né? Um grande percentual dos legisladores que estavam ali brigando para que acabasse com a escravidão eram pastores que estavam lá como cidadão em um momento dizendo, olha, escravizar um ser humano, isso é contra os princípios da palavra de Deus. Ao mesmo tempo estava lá no púlpito das suas igrejas pregando isso também, conscientizando o povo, e o povo conscientizado daquela condição de que a escravidão era errada, era pecado aos olhos de Deus, começaram também a pressionar e a exigir dos seus representantes que estabelecesse uma lei que acabasse com aquilo, né? Então, se nós formos olhar ao longo da história, isso foi sempre uma realidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, a lei da segregação que existia, a discriminação contra os negros, quem foi um grande expoente na luta contra essa segregação, essa discriminação, foi um pastor batista, né? Martin Luther King Jr., um pastor batista, que começou justamente calcado na palavra de Deus, dizer, as pessoas elas têm que ter o seu valor, o valor do cidadão ali, independente se da sua cor, ou branco, independente, né? da sua cor. Então o seu valor era pelo valor moral que ele tinha e não pela cor da pele. O que foi isso? Foram alterações na sociedade, nas leis,
influenciada por cristãos que estavam estabelecendo princípios cristãos, valores morais cristãos. E isso redunda em bem não apenas para o cristianismo, mas para toda a sociedade. Se o povo atenta para o conselho de Deus, ele é beneficiado. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Como é que a gente vê que uma nação tem Deus como Senhor? Quando os princípios morais de Deus, daquilo que é certo e errado, eles estão ali permeando a sociedade, nas leis, nas regras da sociedade. Deus está reinando. Nós estamos como igreja e como cristãos reconhecendo, e como país de um modo geral, o senhorio de Deus, que Deus governa, que nós temos que prestar conta a Ele e olhar para a lei dele e nos portarmos de acordo com as suas leis, com os seus decretos. Que é bom não só para a igreja, mas para toda a população. Amém, pastor Darlan. Então, olha só, pessoal, o recado aí é que, citando todos esses países, né, o Império Romano, a Índia, a Inglaterra, os Estados Unidos, leis foram mudadas, transformadas, porque homens se levantaram e à luz, né, do que era certo e errado, regra bíblica, que a Bíblia nos orienta o que é certo e o que é errado, essas pessoas influenciaram diretamente no seu país e também, obviamente, na política, fazendo com que melhorias acontecessem. Veja só, que situação terrível. Uma família, né, no caso que o senhor citou aqui, a exemplo aqui da Índia, porque o chefe de família morreu, aí a família... Então, era enterrada toda ali viva. Então, são situações... É claro que aqui no Brasil, a gente não encontra situações tão extremas, mas nós temos encontrado no nosso país outros tipos de extremismo que têm afetado, né, o país, todos nós sabemos disso, né, pastor Darlan? E que talvez esteja aí esperando com que homens de Deus se levantem, né? Será que eu estou errada, pastor Darlan? Não está errado, não. Você vê uma situação social colocada que é reflexo de leis, de políticas públicas que são contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, você tem... As coisas elas não acontecem, são ideias. As ideias têm consequências. Né? Por exemplo, quando você tenta aplicar um tipo de filosofia ou ideologia que tira a responsabilidade individual das pessoas. Porque a Bíblia ensina, a alma que pecar, essa morrerá. Né? Então, ensina um princípio em vários momentos da palavra de Deus. Um princípio de responsabilidade individual, ou seja, eu sou responsável pelos meus atos. Eu tenho que ser responsabilizado pelos meus atos. Aliás, esse é o papel do Estado e do magistrado. Em Romanos, no capítulo 13, fala sobre que o magistrado, a autoridade, ela é um ministro de Deus, constituído por Deus. Mesmo o apóstolo Paulo está se referindo ali, inclusive, ao Império Romano, que era um império ímpio. Os imperadores ímpios, governadores ímpios, mas o apóstolo Paulo está dizendo, esse homem, ele foi investido de autoridade por Deus, ele é um ministro de Deus, com duas funções. Proteger ou recompensar aquele que é bom e punir com a espada aquele que é mau. Então é esse o papel do Estado. Quando o governo ele é influenciado por ideologias que são contrárias à palavra de Deus e que começa a não punir aquele que é mau, passar a mão na cabeça, colocar leis que não punem, não responsabilizam e começam a colocar a culpa no coletivo, a culpa é da criação que a pessoa teve, a culpa é porque a pessoa não teve oportunidades, então ele não vai ser responsabilizado. Ao mesmo tempo que o cidadão de bem, que paga seus impostos, que vive uma vida ordeira e obedece às leis, tem que ficar trancado dentro de casa, porque não tem segurança, você tem uma inversão. Você está punindo, a autoridade ela está punindo o bom, e está recompensando o mal. Sim. Isso é resultado direto de um abandono de princípios bíblicos. Sim. Se eu aplico o princípio bíblico, ou seja, se você errar, você vai responder pelos seus atos. Você estabelece um padrão de Deus para a organização da sociedade que Deus estabeleceu. O magistrado, aquele que é a autoridade, ele está cumprindo o seu papel diante de Deus e você tem ordem na sociedade. Então isso está em coisas sutis, em leis que são aprovadas
em decisões judiciais que são tomadas e que tem um reflexo em toda a sociedade. Mas se nós nos voltarmos para o padrão de Deus estabelecido, o padrão moral de Deus estabelecido nas Escrituras, isso vai redundar em benefício para o povo e para toda a população. E digamos assim, que se a igreja retrocede, aí, né, o inimigo avança, não é isso? Avança, não é, pastor Darlan? Porque se a gente não toma posição, né, daquilo que nós devemos tomar, aí vai ter alguém que vai tomar, não é? O espaço não vai ficar vazio, né? Né, cantora Alcione? Então, o espaço não fica vazio. Não. É verdade, né? Então, assim, esse programa hoje, meu amado, meu querido, serve de alerta para todos nós, né? Para a gente que está aqui falando, que está fazendo, e também para você que está nos assistindo, porque se nós às vezes nos comportamos erroneamente e tendemos a criticar o nosso país, a criticar, o pastor Darlan acabou de falar aqui, citar o exemplo que a gente deve ou tomar posse ou levantar homens e mulheres de Deus aí que se destaquem na política, ou então vamos orar, né, pastor Darlan? Vamos interceder, né, cantora? Né? Vamos nos unir, vamos interceder por quem está lá, para que essas pessoas tenham o direcionamento de Deus e que leis, de acordo com o maior número de pessoas que o país tem, que é um país cristão, que essas leis venham ser aprovadas, né? Amém? Nós estamos hoje aqui muito felizes porque o tema hoje, irmãos, é muito esclarecedor na minha vida e eu sei que é também na sua vida, né? Nós estamos falando sobre o cristão, a política e cidadania. Será que nós, como cristãos, nós temos realmente nos colocado, nos posicionado corretamente acerca desse assunto? É isso que nós estamos analisando hoje aqui. Pastor Darlan, nós estamos no ano de eleições, né? E sobre as eleições? Bem, partindo daquele versículo que a gente falou de Efésios, capítulo 2, o Senhor nos fala que nós fomos chamados a fazer as boas obras, andar nas boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Sim. Então, dentro desse contexto de boas obras está a nossa participação na política. Em todas as esferas. O cristão ele é chamado a participar da política em todas as formas, influenciando os governos, influenciando as leis, se posicionando contra certos tipos de situações que o governo quer implementar, cartilhas, tipos de lei que são contra os princípios da palavra de Deus. O cristão é chamado até a se posicionar, por exemplo, a maneira que o governo gasta o orçamento. Não é justo, por exemplo, que um governo arrecade dinheiro de uma população que é cristã para gastar esse dinheiro em coisas que são contrárias à fé cristã. Não é justo isso. Eu também acho que não. Tirar o seu dinheiro como cristão e gastar... Até porque nós somos cristãos evangélicos, né, digamos assim, de passagem, mas nós somos contribuintes. Né? E nós temos direito de querer e também de saber da onde é destinada a nossa contribuição. Então nós somos chamados a influenciar em todas as áreas, inclusive nessa área de como é aplicado o orçamento. Então todas as áreas da vida pública, o cristão ele é chamado a participar. E não podia deixar de ser diferente, a área que o cristão é chamado a participar também é nas eleições. Tanto como cidadão pleno, tanto se candidatando, então cristãos se colocando à disposição para receber voto, para ser eleito, quanto o cristão escolhendo os seus candidatos de uma maneira bíblica, de uma maneira orientada pela palavra de Deus. Então, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ter alguns critérios para como nós devemos nos portar, como nós vamos exercer o nosso direito a voto. Né? Você estava falando assim, que às vezes as pessoas... elas têm receio ou até uma aversão à política, achando a política não é uma coisa de Deus, eu não vou me meter com isso, porque Jesus não se meteu com política, né? Na verdade, não é bem assim, né? Por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver Jesus tendo muitos embates com uma classe de pessoas que eram os fariseus. E quem eram os fariseus?
era o partido político religioso da época. Então Jesus ele se colocava frontalmente contra a maneira desses fariseus enxergar a vida, o relacionamento com Deus e a forma como as coisas eram organizadas. Né? Trazendo para a nossa realidade aqui, por exemplo, eu sou um cristão. Como é que eu devo fazer para escolher os meus candidatos? Se eu for de uma maneira muito superficial, mas para aguçar nosso entendimento, aguçar a nossa reflexão sobre o assunto, né? Se você olhar para a palavra de Deus, por exemplo, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 e 15, que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. Porque o cristão, ou aquele que é de Deus, ele não tem comunhão com trevas. Eu sei que esse versículo é muito usado, né, para relacionamento, para casamento, mas isso se aplica em outras esferas da vida. Sim. Por exemplo, se eu sou um cristão e vou abrir um negócio e preciso de um sócio para um negócio, esse versículo ele se aplica a mim. Como é que eu vou me associar nos meus negócios com alguém que não é cristão? Ora, ele vai ser regido por outros princípios. Por exemplo, honestidade. Como é que vai ficar? Será que eu vou emitir nota fiscal? Será que eu vou sonegar? Quem é que vai decidir isso? É o cristão ou é o outro? Isso se aplica à eleição também. Então, de uma maneira geral, eu entendo que o cristão, quando ele for escolher o seu candidato, ele deve, em primeiro lugar, procurar algum candidato que seja também cristão, que professe os mesmos valores que ele. Senão ele vai estar se colocando em um julgo desigual. Ele vai estar elegendo alguém como seu representante, mas que não representa os valores que ele crê. Entendi. Na hora de aprovar uma lei, por exemplo, lá no parlamento, na Câmara Legislativa, aqui no caso do DF, aquele parlamentar, ele pode votar, por exemplo, se posicionando de uma maneira totalmente contrária com aquilo que eu creio. Por exemplo, se tiver uma lei lá na Câmara Legislativa que vai proibir o funcionamento das igrejas, sei lá, a partir de tal hora. Então a igreja só pode funcionar até 8 horas da noite. Um exemplo. Isso é um atentado contra o livre exercício da fé. Sim. Então, pode ser interessante para um outro tipo de grupo, de filosofia, de ideologia, proibir as igrejas de funcionar. Mas se eu tenho um representante com valores cristãos, ele vai entender que a liberdade religiosa, não apenas para o cristão, mas para toda a sociedade, é um bem que não pode ser negociado, e é um princípio cristão. Outra maneira, né, quando você vai olhar para o Velho Testamento, você vê que quando Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 17, ele vai falar para o povo, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, que eu vou dar para vocês, tiverem a brilhante ideia de estabelecer um rei sobre vocês, não estabeleça sobre vocês um rei, um príncipe, que seja fora do seu povo. Eu sei que em determinados momentos não é possível eleger, votar, principalmente em cargos majoritários. Até porque o pessoal, né? Nosso pessoal, assim, o povo evangélico, né? Os cristãos evangélicos, não tem se levantado muito como candidatos, né, pastor? Não é, cantor? Não é? Às vezes a gente não tem achado muitos candidatos cristãos para que a gente possa votar. Aparecem alguns corajosos aí de vez em quando, né? Às vezes não é nem viável, né? Assim, às vezes a candidatura ali, ele nem se lançou candidato nem para ganhar a eleição, mas foi para ganhar um número X de votos para eleger outra pessoa, né? E pensando nisso aí, a gente tem duas saídas, né? Um os cristãos se conscientizarem que eles são chamados a participar da vida política, tanto sendo candidato, quanto se posicionando politicamente e exigindo dos representantes que realmente representem, né? Então, e se colocando realmente como candidato disponível para receber voto e ser eleito. Agora, quando isso não é possível, e às vezes não tem um candidato viável, ou nos cargos majoritários, para presidente, governador, você não tem um candidato, né, evangélico, você deve olhar para as bandeiras, ideologias, crenças partidárias que aquele candidato defende. Sim. Você vai olhar para ele e questionar, olha, esse candidato, por exemplo, ele é a favor ou contra o aborto? Sim. Ele é a favor ou contra o casamento homossexual? Ele é a favor ou contra
a liberdade dos pais em educar os seus filhos segundo os princípios que ele tem. Esses candidatos, eles devem ser questionados. Eles devem ser forçados ali, induzidos a se manifestar. Né? Olha, no que você acredita? Então eu vou apoiar os cristãos, as lideranças evangélicas, vão apoiar aqueles que se comprometerem com os valores cristãos. E depois vão ser cobrados nessa linha que ele estabeleceu. Agora, se o povo de Deus ele fica desorganizado, cada um vai para um lado, vai né, por vários motivos, às vezes até por razões assim de interesse pessoal, né? Eu quero apoiar fulano porque eu vou ser beneficiado pessoalmente. Isso é uma coisa horrível que acontece na sociedade e muitas vezes replicada na igreja. Um líder X se posiciona a favor de determinado candidato, não porque aquele candidato está comprometido com os valores do reino de Deus, mas porque de alguma maneira ele vai ser beneficiado. Isso é imoral, é antiético, anticristão e pecado. E pecado. Porque eu não tenho direito como representante ali, uma influência, porque se eu sou um líder que tem uma certa influência, eu tenho essa influência por conta do reino de Deus e do rebanho de Deus. Eu não tenho o direito de usar essa influência que eu recebi de Deus para apoiar um candidato que se coloca contra os princípios da palavra de Deus. Né? Então, uma das maneiras de olhar isso também é a ideologia do candidato. Né? Nós temos muitas ideologias políticas e muitas delas, elas são frontalmente contrárias aos valores da palavra de Deus. Sim. Então, quando você olha certos tipos de ideologia, por exemplo, né, o comunismo, socialismo, ele tem um objetivo de excluir a religião. Né? Tem uma frase famosa, né, do Karl Marx, que diz que a religião é o ópio do povo, é como se fosse uma droga. Né? Nos países onde o socialismo, o comunismo foi implantado, está em vigor, o evangelho não pode ser pregado. Nós temos um exemplo aí recente, né, da Bolívia, que eles estavam querendo criminalizar a conversão. Né? Transformar em crime. E a gente que não vigia, não. Isso a gente que não vigia aqui no Brasil, não, para ver. Isso é um ato político. É uma lei que foi aprovada no parlamento. No parlamento. Pessoas que foram eleitas ali. E que permitiu... Foram colocadas ali pelo povo. Né? Pertinho aqui da gente. Gente que foi eleita, né? Com dinheiro e com apoio do último governo que estava aqui no Brasil. Então a gente tem um norte, né? Antes de vir para cá, eu estava assistindo um vídeo que tinha uma foto da Coreia do Norte, da Península da Coreia. Então tinha uma foto aérea noturna da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, um país dos mais cristãos, mais do mundo, tem uma população, né, um grande percentual de cristãos evangélicos, uma economia pujante, muita fábrica, muita indústria, o celular que você carrega, que a gente carrega, é de lá, né? É uma empresa de lá, são muitas empresas, muita influência cristã, você vê um monte de luz, um monte de foto de satélite, né? Você vê a Coreia do Norte, que é um país comunista, não tem luz nenhuma de noite, né? Por quê? Lá é proibido o desenvolvimento, você não pode pregar o evangelho, as igrejas não podem ser abertas, você não pode ir para lá, se você for pego com a Bíblia, você é preso. Toda uma estrutura política anticristã. Isso é uma decisão política. É uma decisão política. Isso é uma estrutura política, uma ideologia política. Então nós temos aqui no Brasil partidos, né, os partidos socialistas como um todo, eles se posicionam de uma maneira ou de outra favorável a esse tipo de ideologia, apoiam esses países, esses ditadores, que proíbem o evangelho, perseguem o evangelho, criminalizam o evangelho. Verdade. Então, a nossa omissão pode significar um grande prejuízo para a igreja e para a sociedade. Né? Você disse em outra oportunidade no blog que a gente deveria orar. Né? E eu concordo. A igreja tem que orar e há um grande poder na oração e Deus faz mudanças tremendas, porque o coração do rei está na mão de Deus, a Bíblia diz. Mas a mesma Bíblia que diz que a gente ore é a mesma que diz que a gente deve vigiar. Também. Né? Então, uma das formas de vigiar, nós estamos no mundo. Deus nos colocou aqui. Então, nós fomos chamados para fazer boas obras aqui. Verdade, pastor. Né? Mas se Jesus voltar... Não orar e escolher errado, né, pastor? Aí... olha, Senhor, me abençoa, né? E aí você não age de acordo com aquela bênção que você
está almejando, né? Verdade. Senhor, eu quero uma porta de emprego, vai dormir até meio-dia, 1h da tarde, não vai abrir porta de emprego para você. Você tem que levantar cedo, fazer a sua oração, Senhor, abre uma porta para mim, e ser o primeiro a chegar lá na fila do trabalho, né? A manga, né? E Deus vai abençoar a sua disposição, né? Com a política não é diferente, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, esse critério, né? Eu, particularmente, eu acredito que eu devo votar num candidato cristão que professe abertamente a fé cristã, não havendo esse candidato, procurar no meio dos que há alguém que se posicione de acordo com os princípios, né, aqueles princípios inegociáveis da palavra de Deus, e apoiá-lo não por um interesse pessoal, mas pelo interesse do reino de Deus, e depois cobrá-lo. Entendi. Né, como cidadão, como líderes, como lideranças cristãs. Nessa situação da cobrança, eu acho que a gente também deixa um pouco a desejar, sabe, pastor Darlan? Acho que o brasileiro, ele, assim, eu vou me referir a todos de modo geral. Tem situações do nosso país que a gente precisava ser mais contundente, sabe? E então, assim, não, às vezes eu vejo assim, um conformismo com determinadas situações. E que só vai mudar, só vai ser transformado a partir do momento que houver um posicionamento do restante da população. Sabe? Uma conscientização. E isso faz parte daquele primeiro tópico que a gente estava falando. Por exemplo, quando havia uma realidade... Nós temos diversas realidades no nosso país. Corrupção, violência, infelizmente, né? Padrões morais decaídos nas escolas, nas músicas. Você vê a coisa declinando... As músicas é uma coisa terrível. De uma maneira terrível. Terrível. Né? Então, onde está a influência do povo de Deus? Primeiro começa com os próprios pastores. Por isso que eu disse, olha, política é uma coisa de Deus? É claro que é. Né? O pastor, ele tem que pregar o evangelho? Tem. Pastor Darlan. Mas ele tem que pregar também os posicionamentos que um cristão deve ter. Ele não prega, por exemplo, que o marido deve amar a sua esposa? Sim. Ele não prega, ele está pregando valores morais. Ele não prega, por exemplo, que o cristão deve ser um cidadão exemplar, cumprir as leis. Então ele deve pregar também que o cristão deve se posicionar e exigir dos seus representantes, do governo, que se posicione de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. Qual a impressão que me dá, pastor? E sabe, Alcione, é que assim, é uma situação, é um assunto conflitante. E às vezes é mais fácil se acomodar e deixar assim, deixa o que acontecer, aconteceu. Né? Só que é igual o senhor estava falando, quando a gente se posiciona desse jeito, coisas acontecem, resoluções lá acontecem, leis são aprovadas que refletem na gente. Porque é aquilo que a gente falou. Se a gente dá espaço, tem quem ocupa. Né? O espaço ele não vai ficar desocupado. Vazio. Né? Amém? O senhor quer falar? Tem só uma consideração, né, final sobre isso, né, que é importante também. Como cristão, né, alguém tem o direito de dizer para mim em quem eu devo votar? Não tem. Não tem. Então, o pastor, o líder, ele tem o dever de ensinar os princípios e até mostrar com exemplos. Por exemplo, esse partido, essa ideologia, ele é contrário à palavra de Deus por isso, por aquilo. Mas o líder religioso, ou o pastor, ou a autoridade, o padre, ele não é dono do voto. Né? A própria Bíblia diz, né, em Gálatas, que nós fomos chamados para a liberdade. Gálatas no capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós não devemos colocar novamente sobre julgo de escravidão. Nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. Qual o papel do líder cristão? É conscientizar, mostrar claramente quais são os padrões, os princípios do reino de Deus e quem se posiciona contra. Partidos, até pessoas. Mas a decisão do voto é do cristão. É pessoal. É pessoal. Pessoal. Amém, Né? pastor Darlan. Glória a Deus. Programa Vitrine Gospel. Oferecimento Shalom Fotografias, Pink Dress Fest, X Studio Marketing e Nilmar Paulo Audiovisual.